Olá, pessoal! O próximo livro que eu vou falar aqui é o Ayn Rand e os Devaneios do Coletivismo, do professor Denis Xavier. Esse livro foi escrito em colaboração com vários outros acadêmicos. O professor Denis Xavier é professor de filosofia da Universidade Federal de Uberlândia. E aqui dentro desse livro, os capítulos são divididos como se fossem artigos que são de vários acadêmicos diferentes e sob a coordenação do professor Denis Xavier. Bom, vamos falar um pouquinho de quem que foi a Ayn Rand. Esse livro, então, ele não é um livro da Ayn Rand, ele é um livro que explica um pouco uma síntese dos pensamentos da autora extraídos das suas obras. A Ayn Rand, ela foi uma autora russa-americana, né, que depois ela veio a adquirir a cidadania, a nacionalidade americana, que se casou, se mudou para os Estados Unidos, eu vou falar depois, se casou com um americano, mas ela nasceu na Rússia imperial, em uma família de origem judaica. E a Ayn Rand, ela vivenciou a Revolução Russa de 1917, que culminou com a instauração de um regime socialista no país. Então ela viveu aí entre os dois regimes mais influentes do século XX, socialismo e capitalismo. E aí ela que já desde pequena queria ser escritora, tinha esse sonho de ser escritora, de ser romancista, o pai dela era um empresário, ele tinha uma farmácia, ele tinha origem pobre, mas veio a enriquecer através do trabalho dele. E com a instauração do regime socialista, a farmácia, a empresa do pai dela, é estatizada. Além disso, aqui como conta aqui o livro, eles tiveram até mesmo que dividir a sua casa com outras pessoas quando começou o regime socialista. Eles tentaram fugir para a Ucrânia, mas o pai dela abriu um outro negócio lá, mas o socialismo ele se expandiu e chegou também até esse país. Então eles retornaram para a Rússia. Quando eles retornam para a Rússia, a Ayn Rand, com 16 anos, ingressa na universidade para estudar história e filosofia. E aí, lá dentro da universidade, ela começa a ver que não ia ter ali espaço para ela na Rússia para ela expressar suas ideias da forma como ela gostaria, de uma forma livre, porque os alunos que não concordavam, que criticavam o regime comunista, eles eram mandados para a Sibéria, então não tinha tolerância com outras ideias. E ela estuda cinema também e começa a nutrir o sonho de ir para os Estados Unidos. E porque primeiro porque ela começa a ver os filmes e aí ela começa a ter contato com essa liberdade americana, e a mãe dela tinha primos que moravam em Chicago, então ela submete um pedido para o governo para ela visitar a família na Rússia socialista. Esse pedido ele só era concedido para algumas pessoas e também ainda assim por tempo determinado, e a Ayn Rand ela consegue essa autorização para ela ir depois de algum tempo ela consegue autorização para ela ir para a América por tempo determinado, mas ela já tinha como ideia de nunca mais voltar, e foi o que ela fez. E ela chegou em Chicago, mas depois se mudou para Los Angeles, para Hollywood, aonde ela foi garçonete, roteirista, figurinista, enfim, trabalhou de várias formas em Los Angeles. E lá ela conhece o marido dela, se casa e depois, posteriormente, vem a adquirir a nacionalidade, a cidadania americana. A Ayn Rand, ela não se chamava Ayn Rand, né? Esse nome não é um nome russo. O nome dela era Alicia, mas como ela resolveu ficar nos Estados Unidos e tinha a ideia de escrever romances, sempre os romances dela eles têm um pano de fundo de crítica
aos regimes coletivistas. O que são regimes coletivistas? São os regimes que suprimem o indivíduo em favor do coletivo, né? Então ela já tinha essa ideia justamente para fazer uma crítica ao regime o regime que ela viveu na Rússia. Então ela resolve mudar de nome com medo que a sua família fosse perseguida na Rússia. E ela abandona o nome dela, eu esqueci o sobrenome, é um sobrenome bem complicado, mas ela abandona o nome dela e passa a adotar o nome de Ayn Rand. Bom, a Ayn Rand, a obra dela mais famosa é essa aqui, A Revolta de Atlas, esse pequeno livro, e é através dessa obra aqui que ela conseguiu colocar toda a sua filosofia em uma obra através da representação de um personagem que era o John Galt, que era a representação do que seria o homem ideal dentro da filosofia da Rand. E quais são os 4 pontos principais dessa filosofia? Os 4 pontos principais dessa filosofia são a realidade objetiva. Então, para Rand, não existia relativismo. Ela, inclusive, falava uma coisa interessante. O relativismo, ele beneficia a quem? A quem faz as coisas certo ou a quem faz as coisas errado? Porque se nada é certo, se nada é errado e nada é certo, quem se beneficia é o homem mau. E ela fala que é importante se distinguir, sim, o que é certo, o que é errado. Inclusive, ela criticava o agnosticismo moral. Ela falava que essa ideia de que não devemos julgar o outro, muito imposta também pelas religiões, ela é uma ideia na cabeça dela equivocada. Você não precisa de exprimir o que você pensa em relação ao outro, mas é importante sim você distinguir, não, essa é uma atitude certa, essa é uma atitude equivocada. Isso para ela era um valor. Inclusive ela falava que o homem do meio é o pior tipo de homem, porque o homem que está errando, muitas vezes ele erra tentando acertar. E o homem do meio é aquele que ele abdica da sua escolha, ele fala que tudo é relativo e ele resolve abdicar das suas escolhas em nome de outras pessoas. Um outro ponto da filosofia da Rand é a supremacia da razão. A Ayn Rand, apesar de ter nascido em berço judaico, era ateia, então ela não acreditava, em Deus, em nada superior. Ela acreditava no que a gente podia sentir através dos 5 sentidos. Esse para mim é um ponto falho da filosofia dela. Não acho que é muito relevante a filosofia dela, mas obviamente não concordo com tudo. E assim como ela fala mesmo na filosofia dela, que a gente deve ter sempre o nosso senso crítico individual e nunca coletivo, nunca concordando com tudo que as outras pessoas falam. E ela acreditava que o homem, ele percebia, existe uma realidade objetiva, então, que é o outro ponto da filosofia dela, e o homem deve perceber essa realidade única e exclusivamente através da razão. Então, os achismos não têm lugar aqui, a emoção não tem lugar, enfim, ela acreditava que o homem ideal era um homem que colocava a razão sempre em primeiro lugar. Um outro ponto da filosofia dela também muito discutido e que é um ponto de crítica aí de vários, principalmente dos coletivistas e de várias pessoas mais religiosas, é o egoísmo racional, a superação do altruísmo através do egoísmo racional. A Rand, ela criticava os regimes coletivistas. E o que seria então esse egoísmo racional? Por que superação do altruísmo? Porque ela dizia que esses regimes, eles sempre diziam que a pessoa ela tinha que abrir mão da individualidade dela em nome do bem maior, em nome do coletivo, em nome do outro. E para Rand isso não fazia o menor sentido. Ela falava que o indivíduo ele nunca pode ser um meio para o fim dos outros. Então, que era muito importante sempre se preservar
a individualidade, o poder de escolha das pessoas e que o homem nunca poderia ser sacrificado em nome do outro. Inclusive, ela tem uma frase em que ela diz: será que já foi cometida alguma carnificina pelos adeptos do egoísmo tão grande quanto as que foram cometidas pelos adeptos do altruísmo? E por que ela fala isso? Ela fala que a ideia de que o altruísmo ele tem que ser praticado por todos, o homem tem que tem que se abnegar, né? Porque altruísmo também é sinônimo de abnegação, que é colocar o interesse do outro na frente do seu interesse. Esta ideia, para Rand, ela foi a ideia que fomentou os regimes tirânicos, socialistas e comunistas. A ideia de que o homem ele tinha que abnegar das suas coisas em favor do outro. Então, assim, o indivíduo é fruto do seu tempo, né, gente? A Rand, ela viveu esse regime socialista e isso influenciou muito a obra dela. Inclusive, tem uma frase aqui nesse livro que ela fala, é uma frase atribuída a Lenin, em que ele fala que uma morte é uma tragédia, mas 1 milhão de mortes é uma estatística. Então, o que ele quer dizer? Que os fins justificam os meios. E aí, a Rand não aceitava isso, né? Ela acreditava, então, que o indivíduo, ele não pode exigir nada de ninguém em benefício próprio, e ele também não pode ser submetido aos interesses alheios. Isso era o egoísmo racional era um ponto muito forte da filosofia de Rand. E aí ela era contra a caridade? Não, ela não era contra a caridade, até porque ela dizia que a caridade é um ato, deve ser sempre um ato espontâneo. Então a pessoa faz porque ela quer, ela não deve ser submetida nunca a fazer isso, né? A abrir mão de alguma coisa dela em nome do outro. O outro ponto, né, da filosofia da Rand é o capitalismo, o livre mercado, né, o capitalismo de livre mercado. Então ela dizia que o governo ele deveria se abster. Ela não era anarcocapitalista, né? Não pregava a extinção do Estado. Ela dizia apenas que o Estado deveria apenas servir para proteger a liberdade, a vida e a propriedade privada. Então ele deveria se restringir a apenas isso. E aí ela diz, né, que os governos, aí a filosofia dela vai bem de encontro à filosofia do Mises, que tem até um vídeo que quem quiser assistir tem aí, foi o primeiro vídeo que eu postei. A filosofia dela vai de encontro à filosofia do Mises. Ela fala que todas as medidas intervencionistas governamentais no livre mercado, elas falharam. E então o governo ele deveria estar adstrito apenas à proteção da propriedade privada, da vida e da liberdade das pessoas, justamente para a gente não viver numa anarquia, né? E aí ela vai dizer também que é preciso do governo para o cumprimento dos contratos, né, que as pessoas travam entre elas livremente. O imposto para Rand era roubo, tá? Toda vez que ela fala de expropriação através da força do fruto do trabalho alheio, ela considera como roubo. Ela fala que o Estado ele deveria ser então financiado espontaneamente pelos membros da sociedade. E aí também, né, tem uma parte que acaba sendo um pouco utópica, né, dessa filosofia. Não acredito que nada maléfico como as utopias que ela criticava, como o socialismo, mas seria difícil talvez de aplicar esse ensinamento dela. Mas claro, né, faz sentido, né, o sentido existe, né, o sentido lógico, racional existe. E a Ayn Rand, ela foi uma autora que ela teve várias obras adaptadas para o cinema, para o teatro, tem muitos seguidores da filosofia dela
ainda, então é bem fácil de encontrar coisas sobre ela. Tem alguns livros dela que são livros menores, né? Não precisa de ser esse gigante aqui, tem esse aqui. Todos eles sempre têm esse pano de fundo. São romances, mas tem o pano de fundo da crítica aos regimes coletivistas. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que vocês acharam, se já leram Ayn Rand, se ficaram curiosos para ler. Até a próxima!